Olá! Milhares de pessoas foram às ruas no ano passado. Os protestos de junho faziam duras críticas à representação política. A expressão "não me representa" se tornou símbolo da distância entre as expectativas dos cidadãos e as práticas dos governantes e parlamentares. Mais uma vez, a reforma política voltou à pauta. Mas quais os resultados? O que é possível fazer para mudar de fato? Nosso programa recebe hoje Luciano Santos, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, um dos responsáveis pela conquista da Lei da Ficha Limpa. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Depois dos protestos do ano passado, o Congresso criou uma comissão sobre a reforma política. O governo federal propôs uma constituinte, mas depois recuou. Luciano, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Como é que está esse esse projeto da reforma política? Bom, a reforma política já é um assunto que vem sendo discutido no Congresso já há bastante tempo, mais de 10 anos. Idas e vindas, e quando acontece alguma mudança, acontece para retroceder, para piorar ainda o quadro. Então, por isso, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral está agora engajado para a reforma política, um projeto de iniciativa popular para coleta de assinaturas. Estamos coletando as assinaturas, tendo em vista que mesmo os próprios parlamentares dizem que a reforma política não sairá do Congresso se não vier de fora com uma pressão da sociedade. Então, o objetivo é coletar 1.600.000 assinaturas com um projeto que já está desenhado para ser debatido no Congresso, e aí fazer essa coleta e enfrentar novamente essa questão no Congresso. Há uma certa decepção popular em relação ao comportamento dos parlamentares. O Poder Legislativo está perdendo uma grande oportunidade. Eu creio que especialmente o Legislativo vem se desgastando já há bastante tempo, tomando posições que desagradam muito a população. Acho que um caso emblemático disso foi quando o Donadon, deputado condenado, preso, tem o seu mandato avaliado pela Câmara e a Câmara confirma que ele deveria permanecer como deputado. Acho que aí é a gota d'água, né, onde se aprovou então o voto aberto, né, proibindo o voto secreto, que era o que acontecia até então, e isso traz esse descontentamento e o desgaste que o Legislativo vem sofrendo. Você acredita que isso vai se refletir nas urnas? Com certeza, isso tem refletido, muitos parlamentares não têm conseguido se reeleger, outros têm desistido de participar do processo eleitoral. Temos agora um caso triste, até o Pedro Simon, que abandona o parlamento, um bom parlamentar, porque dentro desse processo onde você precisa de dinheiro para garantir a sua eleição, alguns parlamentares, o próprio ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, não participou do último processo eleitoral, também com este argumento. Então, eu acho que isso vai ter um reflexo nas urnas. Voltando à reforma política, quais são os seus principais pontos? Então, nós trabalhamos especialmente na reforma política com relação ao financiamento de campanha, entendendo que esse é o principal problema do processo eleitoral. Hoje, o poder econômico determina quem ganha a eleição. Só um exemplo rápido, a presidente Dilma gastou na eleição passada 160 milhões de reais. José Serra, 140 milhões de reais. Isso nessa campanha, a perspectiva já está dobrando, né, pelo que eles anunciaram de gastos de campanha. Plínio gastou 95 mil reais na campanha. O que é um absurdo essa distorção. Proporção muito grande. Então é o poder econômico que determina quem ganha a eleição. Você acredita que na coleta das assinaturas é a primeira etapa, depois é a entrega no Congresso Nacional. Quanto tempo nós vamos conseguir com apoio popular essa reforma política? Então, o processo da reforma política, mesmo que aconteceu no Congresso, existiu uma comissão da Câmara dos Deputados que ficou um ano trabalhando o projeto da reforma política e depois sofreu uma obstrução muito grande pelos parlamentares que não queriam que a reforma acontecesse. Sequer conseguiram ler o relatório para ser aprovado ou não nessa comissão. Então, é um assunto polêmico e difícil. O prazo, estabelecer um prazo é uma coisa muito
Difícil também, por quê? Essa coleta de assinatura, que esperávamos que fosse assim mais rápida, ela não acontece porque tem que ter esse debate. A coleta de assinatura significa convencer aquele que está assinando, debater o assunto e coletar 1.600.000 assinaturas demanda tempo. Então, a ideia é que a gente possa aproveitar esse processo eleitoral, onde o assunto fica mesmo em pauta e fazer a coleta até o final do ano para ir entregar no Congresso. Na verdade, a reforma política seria para uma próxima legislatura. Exatamente, até porque ela precisa ser aprovada um ano antes da eleição. Então, ela teria que ser aprovada no ano que vem, até o ano que vem, para valer para as eleições de 2016. Na abertura do programa, eu falei da Constituinte Exclusiva. Ela é fundamental na reforma política. Então, o grande problema é que quem reforma o processo eleitoral são aqueles que foram eleitos por esse processo, né? Por esse sistema eleitoral que tem um monte de problemas, tem distorções. Então, aqueles, por exemplo, que têm um grande financiamento de campanha não querem mudar o financiamento porque isso vai trazer uma igualdade de condições e provavelmente dificultar a sua reeleição. Então, o próprio Congresso fazer a reforma política é muito difícil. Por isso também existem movimentos para que haja uma constituinte exclusiva, que seria uma forma ideal. Que seriam representantes populares que iriam escrever a nova Constituição brasileira sem vínculo com o mandato. Exatamente, eles deveriam ser eleitos exclusivamente para a reforma política, com prazo aí de 1 ano, não poderiam participar da próxima eleição, né, teriam algumas vedações e seriam ali somente para a reforma política, uma constituinte exclusiva. No próximo bloco, vamos continuar a entrevista com Luciano Santos, do Movimento de Combate à Corrupção. Voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Tendência Mídia, comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencimedia.com.br, a porta de comunicação para seu sucesso. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje, conversamos sobre a luta pela reforma política com o Luciano Santos, ativista do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Luciano, é importante a gente destacar esse problema do financiamento das campanhas eleitorais. A gente sabe que já há um projeto de lei, inclusive está no Supremo Tribunal Federal, para evitar isso. Mas é uma mudança cultural difícil, né? Porque todo mundo está acostumado com essa indústria da eleição. É uma indústria, né? Gasta muito dinheiro. Eu tenho dificuldade até com os meus colegas advogados. Eu sou advogado eleitoral. Então, imagine o dia que tiver financiamento público, em que os gastos têm que ser reduzidos, é dinheiro público. Não vai ser mais essa festa que é hoje. Então, é difícil mudar essa cultura. Mas eu entendo, como advogado, inclusive, que é uma obrigação da cidadania se preocupar com um país melhor, sem corrupção, né? Então, isso tudo que se gasta numa eleição não é o problema só da eleição, é um processo que continua. Esse escândalo que nós tivemos do Mensalão mostrou isso. Enquanto um partido não usava esse expediente de receber dinheiro de empreiteira, de financiamento de sistema financeiro, tinha um comportamento. No momento em que passou a receber esse dinheiro, o comportamento é outro. Você vai dizer para o tesoureiro da campanha, a hora que termina a campanha, dizer agora nós não conversamos mais? Quer dizer, isso continuou e gerou esse escândalo, que não precisava ter acontecido e nós não precisávamos ter passado por isso. Então é mudar essa cultura para que haja uma nova regulamentação e possamos... Eu acho que por isso que tem que dar um corte. Muita gente fala, mas podia fazer um sistema misto. Acho que não tem jeito. Ficou de uma forma que nós temos que fazer um corte e começar de novo.
Muito bem. Eu estava pensando que a lei eleitoral tem muitas brechas, né? O ex-governador lá de Brasília, José Roberto Arruda, conseguiu a sua inscrição mesmo depois de estar condenado pelo Tribunal de Brasília. Como é que é possível isso? Na prática, o que aconteceu é assim, feitas as convenções, o candidato apresenta seus documentos pedindo registro de candidatura. Depois de feito o registro de candidatura, se abre o prazo de 5 dias para impugnação. Nesse prazo é que tem que se apresentar se o candidato tem alguma condição de inelegibilidade, essas questões. Se não apresentar nesse prazo, defere-se o registro de candidatura e aí ele é candidato, né? Então, naquele momento é que se analisa se ele tem condições de ser eleito ou não. No caso específico dele, logo em seguida vem uma condenação, que, aliás, erro do judiciário que devia ter analisado isso antes, com tempo para evitar que isso acontecesse. Mas passou. O que vai se discutir agora, com certeza, o Ministério Público vai ajuizar depois um recurso contra a expedição de diploma para impedir que ele seja diplomado, que é o que se chama de inelegibilidade superveniente, que veio após o registro da candidatura. Então, eu acredito que dificilmente José Roberto Arruda tome posse como governador. Enfim, essa discussão vai parar no Supremo. Com certeza. Muito bem. Em relação a outro aspecto dessa lei eleitoral, que mudanças seriam necessárias que você acha que deviam constar para a próxima legislatura? Então, só dizendo assim, antes de mais nada, que nenhuma lei vai ser perfeita e evitar, até porque o brasileiro é muito criativo, né? Então, buscar as brechas, os advogados estão aí para isso, né? E a criatividade que nós temos também funciona muito bem. Então, nunca teremos um sistema perfeito. Mas existem algumas distorções que precisam ser corrigidas. Aliado ao financiamento público de campanha, que é o que nós entendemos que tem que funcionar, nós temos que ter um sistema de votação diferente. Não dá para fazer hoje financiamento público distribuindo dinheiro para essa quantidade de candidatos que nós temos. Seria impossível. Então, no nosso projeto, tem uma proposta de eleição para o Legislativo em 2 turnos, assim como é a eleição para governador ou para presidente. Nós votaríamos, então, no primeiro turno no partido. Então, na convenção, como tivemos agora as convenções, o partido apresenta o seu programa de governo e já apresenta a sua lista de candidatos. Só que no primeiro turno ele vai fazer a campanha do partido. Ele tem que dizer quais são os ideais do partido, o programa, e o eleitor vai escolher o partido. E o partido tem que preparar um programa muito bom para convencer o eleitor. E aí você define, e aí tem o primeiro turno, votando no partido, você define quantas cadeiras o partido tem direito. Então, supondo o partido teve 5 cadeiras. E aí nós vamos para o segundo turno. No segundo turno é que o eleitor vai votar no candidato. Aí, se ele teve 5 cadeiras, ele escolhe 10, o dobro do que ele tem direito, daquelas 10 primeiros nomes que estão na lista, e submete ao eleitor para que o eleitor possa escolher, para evitar aquilo que dizem de que o partido pode escolher os candidatos, né? O dono do partido vai escolher os candidatos. Então, deixar essa possibilidade para o eleitor escolher. Dessa forma, nós reduzimos o número de candidatos, comprometemos o partido para que ele tenha um programa efetivo para apresentar para o eleitor, diminuímos o custo e melhoramos o processo eleitoral. E evitamos também a distorção que nós temos hoje, porque hoje você vota num candidato, por exemplo, uma mulher que quer votar numa feminista. Ela vota na feminista e elege um militar reformado que é completamente contra. Então, essa incongruência, isso também se espera que seja evitado. Essa distorção, como aconteceram em eleições passadas, o Tiririca, o Enéas, essa distorção que acontece. Esses cuidados são muito importantes. Mas poderia ser fazer, por exemplo, como acontece nos Estados Unidos, onde a população pode questionar o exercício do mandato depois de um tempo? O recall. O recall. Isso também é uma discussão. Só assim para dar uma ideia geral também, o que nós tentamos fazer nesse projeto da reforma política é trabalhar com a lei ordinária, como fizemos com a Lei 9840 e com a Lei da Ficha Limpa. Ou seja, são questões que podem ser mudadas com projeto de lei, não precisa de emenda constitucional, porque na emenda constitucional você precisa de um quórum qualificado, que é muito difícil de conseguir no Congresso. Então, nós estamos trabalhando algumas questões como o financiamento de campanha, o sistema de votação,
Porque se nós entrarmos nessas outras questões, que é o recall, o voto facultativo... O voto distrital também? Voto distrital também, tudo isso requer mudança da Constituição. E a emenda constitucional aí, então, é uma coisa praticamente impossível, porque você precisa ter aquela maioria absoluta. Aí iria para uma Constituinte. Isso. Aí na Constituinte poderia mudar a lei. Para esse ano, como é que você vê essa movimentação? Nós tivemos uma Copa do Mundo, o Brasil perdeu. Você acredita que aumenta o desgaste do governo, da classe política em relação a essa perda, ou não existe essa associação? Eu imagino que não muda absolutamente nada. Eu acho que a população, o futebol faz parte do cotidiano do brasileiro e ele está acostumado com time que ganha muito, time que perde muito, isso vira brincadeira. Eu acho que isso não... Tanto assim que em outros governos, o Fernando Henrique teve uma Copa e depois o Serra perdeu a eleição. Né? Então, eu acho que essa relação, acho que a gente não consegue, felizmente, não consegue transferir para o processo eleitoral. Espero que você esteja certo. Depois do intervalo, vamos continuar a conversa sobre reforma política. Até já. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Tendência Mídia, comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencimedia.com.br, a porta de comunicação para seu sucesso. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Nosso entrevistado hoje é o ativista do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Luciano Santos. Luciano, eu queria repercutir com você esse plebiscito que deve acontecer no próximo mês de setembro. Como é que está a movimentação popular, o estímulo? Logo depois que o povo teve essa Copa do Mundo, essa decepção no futebol. Mas antes, nós vamos assistir um vídeo a respeito desse plebiscito. Você sabe o que afirma a Constituição do país? Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem por fundamentos: 1. A soberania. 2. A cidadania. 3. A dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E 5. O pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo. 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 Que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Somos nós que construímos o Brasil e levantamos este gigante com as nossas mãos. Mas qual é a nossa participação nessa democracia? Essa participação nos satisfaz? Vamos mudar profundamente a política do Brasil e construir juntos o plebiscito popular.
plebiscito constituinte é uma consulta que será realizada na semana do 1º a 7 de setembro com a seguinte questão: você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político? Então, esse é um processo que foi deflagrado pela sociedade civil exatamente para tentar fazer uma reforma mais ampla, né, que possa alcançar as questões constitucionais. É um assunto polêmico, muitos juristas são contrários a essa possibilidade, é um assunto já debatido, mas as controvérsias no sistema jurídico sempre existiram, né? Faz parte dele. O nosso entendimento é de que essa seria a melhor opção, uma constituinte exclusiva, onde o constituinte eleito poderia atuar livremente por um período determinado, fazer a reforma política. E esse tem sido o grande debate da sociedade civil, há um engajamento muito grande da sociedade por esse tema, a igreja, muitos setores empenhados, e o que se espera é que com essa apropriação da população sobre esse tema, que é um tema muito difícil da reforma política, isso possa trazer esse caldo, essa cultura forte, para que na primeira semana de setembro, então, o cidadão possa dizer a sua vontade para um plebiscito constituinte. Ele é fundamental para o futuro do país. Como é que está a mobilização popular em relação a ele? Então, a mobilização é grande, vários eventos estão acontecendo pelo país todo, tem os comitês estaduais. Se buscar nas redes sociais o plebiscito constituinte, vai ser localizado, com quem pode fazer contato, como que participa. Isso aí tem uma mobilização muito grande. Você espera uma participação popular significativa? Olha, é muito difícil a gente imaginar exatamente o que acontece, porque isso não cai na grande mídia, né? E então, conseguir popularizar, levar isso para a periferia é o maior desafio. Mas eu tenho ficado muito animado com os eventos que eu tenho participado, até eu tenho sido chamado para fazer palestras em outros estados sobre o plebiscito, e eu tenho ficado animado com esse envolvimento que a população está tendo. Falando na grande mídia, nas movimentações populares do ano passado, houve grande crítica na cobertura da mídia em relação às questões fundamentais para o país. Qual é a sua visão sobre esse assunto? Olha, as manifestações, eu te confesso que fiquei emocionado com as manifestações, porque a gente vê um povo que desacredita na política, quer dizer, não acredita em mais nada, né? Não acredita no judiciário, não acredita no legislativo, muito menos no executivo. Então, as manifestações trouxeram um alento. Muita coisa se perdeu porque não existia ali uma organização, mas eu acho que essas manifestações trouxeram de volta para a população o interesse na participação. Então, é uma coisa que também me anima bastante. Eu acho que existe uma insatisfação aí guardada que pode ser manifestada e que ajuda muito nos processos. Você acredita que as manifestações devem voltar? Eu acho que menos do que aconteceu, né? Mas elas têm acontecido, e uma coisa muito grave ainda, com uma repressão muito forte, que é uma coisa que também precisa ser acompanhada e combatida, porque a repressão acaba amedrontando a população na participação. A criminalização dos movimentos populares não é um retrocesso numa democracia representativa? Com certeza, é inaceitável, não dá mais para aceitar que haja essa criminalização, mas infelizmente ela está acontecendo, especialmente no estado de São Paulo. De que maneira a população pode se organizar para avançar em relação a essa questão? A população tem que se manifestar, tem que ir para a rua, tem que cobrar da polícia, da ouvidoria da polícia, de todos os órgãos que controlam a polícia, que ela faça o seu trabalho de forma correta, sem exageros, sem excessos, permitindo que as pessoas possam fazer as suas manifestações. Falando em polícia, essa polícia é o mesmo modelo da ditadura militar que permanece até hoje. De que maneira a gente pode ter uma polícia melhor? A ideia é desmilitarizar a polícia, né? A polícia não tem que ter esse papel de exército que tem hoje, né? Então, acho que humanizar essa polícia, fazer um trabalho que acho que é o principal que nós temos que fazer. Voltando à grande causa do movimento de combate à corrupção eleitoral, de que maneira a população pode participar desse movimento para uma reforma política? Nós temos no nosso site mcce.org.br as listas para serem assinadas, então qualquer cidadão pode baixar isso pela internet, imprimir, distribuir, coletar assinatura no seu trabalho, na escola, universidade, nos vizinhos,
Tenho lá o endereço também para que seja remetido esse formulário. É importante também repercutir isso nas mídias sociais, nas redes sociais, para que a população tenha o conhecimento, saiba o que é, para que a gente possa ir para o Congresso com uma coleta de assinaturas grande, como nós já fizemos na Lei da Ficha Limpa, mas também com uma população mobilizada para fazer essa pressão no Congresso, que é o mais importante. Como é que está o calendário para a sensibilização em relação à população? Nós esperamos que agora, durante o processo eleitoral, quando a população se volta mais para esse debate da questão de eleições, que ela possa estar atenta, então que aí, até o processo, até o final do ano, passado aí as eleições, a gente já tenha uma coleta suficiente para apresentar ao Congresso. Os partidos políticos veem a televisão hoje, aliás, as campanhas são feitas em função da televisão. Mas uma pesquisa revelou que mais de 6 milhões de telespectadores da televisão migraram para a TV a cabo. Como é que você vê a importância das redes sociais nesta campanha eleitoral? Eu acho que as redes sociais cada vez têm mais importância, né? O debate se dá nas redes sociais, as pessoas que são engajadas, e acho que isso é importante, mas também não basta só curtir lá no Facebook, nas redes sociais, tem que ter um ativismo de verdade. O cidadão precisa participar efetivamente, precisa ir à Câmara de Vereadores, acompanhar o orçamento da cidade, precisa acompanhar o seu deputado eleito, o que ele está fazendo. Então, essa participação do cidadão ativa, de forma ativa mesmo, é que precisa acontecer. E isso pode ser refletido nas redes sociais, onde aí sim se faz um trabalho de mobilização, de conscientização de forma massiva. O que você diria ao telespectador da importância de uma reforma política num país como o nosso? A reforma política, as pessoas às vezes não se dão conta da importância que ela tem na nossa vida. Ela muda completamente todo o cenário. A questão hoje, nós temos um grande problema de falta de creches, problema de educação, da saúde. Tudo isso está refletido no nosso parlamento e no executivo. Então, se nós não mudarmos a forma de escolher os nossos representantes e para que possamos ter representantes verdadeiros no Congresso para fazer as reformas que nós precisamos fazer lá, sem a reforma política a gente não consegue fazer. Nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e muito mais no portal www.observatoriotercesetor.com.br. Envie comentários, críticas e sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.